Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença e cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus um homem que tinha sido cego, e era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? Expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado e, encontrando, perguntou-lhe: crês no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos este quarto domingo da Quaresma, domingo letare, o domingo da alegria, que nesse ano se coloca numa alegria especial, que é essa coincidência com o dia do calendário de São José. Claro que nós celebramos aqui no Brasil São José no dia de ontem, mas as alegrias de São José transbordam para as alegrias do domingo letare. Eu vou explicar o evangelho de hoje e depois, no final, uma pequena aplicação com relação a São José. Jesus cura o cego de nascença, e o cego curado termina mostrando que existe um outro tipo de cegueira, ou seja, a cegueira de quem não quer crer. As pessoas que não querem crer geralmente são cegas. Você vai dizer assim: ah, padre, mas não é todo mundo que tem a fé, o senhor tem que ter paciência. Não, eu tenho, não é esse o problema. O problema é que existe muita gente que não crê por uma cegueira culposa. Como assim? É o exemplo dos fariseus do evangelho de hoje. Jesus cura o cego de nascença, e não somente cura o cego de nascença, curou muitos outros. O evangelho de São João aqui está no capítulo 9, mas logo depois, no capítulo 11, Jesus vai ressuscitar Lázaro. E os fariseus,
ao invés de aceitar que Jesus está curando os cegos, fazendo os surdos ouvirem, os coxos caminharem, os mudos falarem e ressuscitando os mortos, ao invés de eles admitirem o óbvio, que uma pessoa que faz tantos milagres, milagres clamorosos, milagres evidentes, essa pessoa tem que vir de Deus. O que é que eles planejam? Os fariseus chegam ao ponto de planejar matar Lázaro, para que, quando eles matassem Jesus na cruz, não tivesse provas contra ele, para mostrar o quanto Jesus era de Deus. Jesus ressuscitou Lázaro. Não, Lázaro está morto, aqui ó, o túmulo dele. A gente mata o Lázaro e esconde as provas da divindade de Jesus. Então vem a pergunta: por que os fariseus eram tão maus, tão cegos, a ponto de não crer em Jesus? Essa é a pergunta. Porque talvez alguns de nós estejamos dizendo assim: ah, se eu estivesse lá, eu ia crer na hora, né? Ouvir falar da ressurreição de Jesus é uma coisa, mas ser São Tomé e enfiar o dedo nas chagas e ser testemunha ocular e ver Jesus ressuscitado é outra coisa. Aí sim eu ia crer. Se você não tiver virtude, nem que Deus apareça na sua frente, você não vai querer aceitá-lo. Nem os milagres mais clamorosos serão suficientes para converter você. Sabe por quê? Porque se Deus existe, sua vida vai ter que mudar. Esse é o problema de crer em Deus. Deus não é uma ideia tal que com ou sem a qual o mundo continua tal e qual. Deus é uma realidade que, se Ele existe, se existe um Deus, eu não me pertenço. Se existe um Deus, eu sou dele. Ele é meu Senhor. Os ateus sabem disso. Existe um famoso ateu que morreu num hospício no ano de 1900, chamado Friedrich Nietzsche. Nietzsche, num de seus escritos, diz assim: se existissem deuses, como poderia eu suportar não ser um Deus? Logo, os deuses não existem. Vejam, aqui ele está claramente confessando a trapaça, confessando a sua malícia, a sua maldade. Ele está dizendo, e aqui ele é o porta-voz, o profeta de muitos ateus, é um ateu falando em nome de muitos: eu não quero que Deus exista, porque se Deus existe, como é que eu ia suportar não ser Deus? Isso pode parecer gente, mas que loucura desse homem, que maldade desse Nietzsche. Não é maldade desse Nietzsche, é uma maldade que talvez esteja em você, porque estava em Adão e Eva, estava na serpente, lá no paraíso. Deus de bondade fez o milagre de criar o mundo e deu o mundo de presente ao ser humano. Deus deu a Adão e Eva o mundo, disse: crescei, multiplicai-vos, dominai a terra. Quer dizer o quê? Olha, estou dando esse mundo, esse universo como um presente para vocês, só que tem o seguinte: tem coisas que não podem, tem coisas que é proibido.
Vocês podem tudo aquilo que está conforme a estrutura do que eu criei, mas tem coisas, existe o bem e o mal. Eu sou engenheiro, eu sou arquiteto. Na engenharia do mundo que eu fiz, tem coisas que destroem o prédio. Na engenharia do mundo que eu fiz, tem coisas que não funcionam. Então, obedeçam o que eu estou dizendo, porque eu sou o Deus Criador. Então, existem coisas que estão na estrutura das coisas. Querem ver coisas que estão na estrutura da criação? Por exemplo, quando um homem se une a uma mulher, não sei se já ouviram falar, nascem crianças. Já ouviram falar disso? Isso está na estrutura das coisas. Está na estrutura do sexo. Mas nós não, nós queremos o sexo para diversão. Nós queremos o direito de fazer uma coisa que foi feita para aquela coisa, mas nós queremos fazer para outra coisa. Diversão. Diversão. Sexo, mas não crianças. E ainda criam leis com o nome de direitos sexuais e reprodutivos. Direitos sexuais e reprodutivos são aquelas leis inventadas pelo homem que se revolta contra a estrutura da realidade. São pessoas que acham que se eles fizerem uma lei dizendo que o fogo não queima, o fogo vai parar de queimar. E se fizer uma lei dizendo que a água não molha, a água vai parar de molhar, porque eles são deuses. Você entendeu? São deuses. Eles criam as leis e o cosmos tem que obedecer. Então, se eu fizer uma lei, o cosmos vai me obedecer. Então eu faço uma lei e digo que sexo não tem nada a ver com reprodução. E uma lei que eu digo que comer não tem nada a ver com nutrição. Uma lei que diz que enxergar não tem nada a ver com a luz. Uma lei que diz que ouvir não tem nada a ver com vibrações no ar. Gente, é uma revolta contra Deus. Mas essa revolta contra Deus está aí na sua cabecinha, católico. Você decretou, você legislou que querer agora que relação sexual tem alguma coisa a ver com crianças, aí já é demais. Ah não, isso é fanatismo. Você não vai rir da piada? Porque uma pessoa que diz que comer tem a ver com engordar, é um fanático. E que enxergar tem a ver com abrir os olhos, é um fanático. Você é um fanático. E uma pessoa que diz que Deus criou o mundo com uma lógica, com uma estrutura que nós precisamos obedecer, é um fanático. Vamos matar Jesus, Lázaro, o cego de nascença e tudo o que disser o contrário do que eu penso, porque se houver um Deus, eu vou ter que obedecê-lo. E isso é insuportável. Friedrich Nietzsche: se os deuses existem, como poderia eu suportar não ser um Deus? Logo, ergo, conclusão evidente, os deuses não existem. Eis aí a lógica do ateu. Os fariseus sabem que se Jesus for Deus, eles vão ter que mudar de vida, sobretudo, que eles vão ter que renunciar ao poder que eles têm.
Os fariseus mandam na sociedade judaica. E eles sabem que se Jesus é o Filho de Deus, o Messias enviado por Deus, eles vão ter que tirar a coroa de suas cabeças e depositá-las aos pés de Jesus. O Mel Gibson fez muito bem ao retratar os sacerdotes do templo de Jerusalém que condenaram Jesus com coroas nas cabeças. Ele colocou lá uma espécie de chapéu na cabeça deles, que parece uma coroa, porque de fato são reis. Eles não vão depor suas coroas aos pés de Cristo, porque se eles disserem a Jesus: eu creio, Senhor, vós sois o Messias, o Filho de Deus enviado para salvar a humanidade, aquele que nós esperamos desde todos os séculos. Vejam, todos os dias os judeus leem as Escrituras esperando o Messias. Quando o Messias aparece e incomoda a vida deles, eles dizem: não, não pode ser. Se admirou dos judeus serem assim? Pois é, você católico também. Eu estou pregando para nós, eu não estou pregando para os judeus. Eu estou pregando para mim. Eu, Padre Paulo Ricardo, preciso ouvir isso. Você precisa ouvir isso. Você reza o terço, você faz novenas a São José, você faz penitências quaresmais. Quando Deus finalmente pede a você o que você não quer modificar, você diz: ah não, mas não era Deus que falou, não, foi outra coisa, esquece. Gente, eu não estou dizendo que nós precisamos acreditar em qualquer coisa. Não é você ir rezar, você ouve uma voz, você acredita nela. Não. Os grandes místicos da Igreja Católica, se eles nos ensinam uma coisa, é o seguinte: não acredite em vozes, não acredite em visões, não acredite em revelações privadas, a não ser que Deus, aspas, obrigue você a acreditar pela abundância de evidências, entendeu? Acontece uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, é comigo, é com outro, com outro, com outro, com outro, com outro, com outro, com outro. No século passado, hoje, aqui no Brasil, na Europa, na África, não sei onde. Então, por acúmulo de evidências, a coisa vai acontecendo em todos os lugares. Os místicos dizem: olha, então talvez seja verdade, né? Nós católicos não acreditamos facilmente em visões, mas existe uma coisa que é a assinatura de Deus na história, chama-se milagre. Os milagres. E isso nós católicos podemos aqui dar exemplo para todas as religiões do planeta. Em alguma igreja por aí acontece um milagre, todo mundo grita: oh glória, milagre, aconteceu. Nós católicos, acontece uma coisa, você vai para o padre: padre, aconteceu um milagre. O padre olha assim e diz: é ou não é a atitude dos padres? Você chega e diz: padre, aconteceu outra coisa. O padre: por quê? Porque nós somos formados para não crer em milagres, a não ser que, estudado pela medicina, pela ciência, for comprovado que não existe explicação humana para aquilo, a igreja então dá o braço a torcer e diz: tudo bem, foi milagre, pode canonizar o santo. A igreja, para canonizar uma pessoa e dizer que ela fez milagres, a igreja, ela submete os milagres a uma equipe de médicos, ateus, agnósticos, etc. Quando eles não conseguem explicar, a igreja chega e diz: tudo bem, foi milagre. Por que isso? Porque nós sabemos que crer é uma coisa séria.
Crer muda a vida. Se eu vejo que é Deus, que tem a assinatura de Deus, que Deus está lá e está fazendo, eu preciso obedecer. É a obediência da fé. E é isso que a igreja sempre fez. A nossa Santa Igreja Católica crê em Jesus Cristo, único Filho de Deus, nosso Senhor. Crê na Santíssima Virgem Maria. Crê na grandeza de São José, porque são tantos e tão portentosos os milagres que dizem que eles têm autoridade no céu, que a gente se dobra diante disso. Então, quando finalmente, diante de tantos milagres, como a cura do cego de nascença, Jesus chega e diz: eu sou de Deus, está vendo? Eu sou filho de Deus, você está vendo? Eu sou o Deus Criador que se fez homem, você está vendo? Muito bem, me dá a sua vida, obedece o que eu estou dizendo, faz a minha vontade, muda o seu jeito de proceder, crê. O fariseu diz: não, peraí, isso aí é fanatismo. Eu vou à igreja, acredito em milagre, mas querer que eu mude minha vida? Ah, não. Aí você está querendo demais, como diz o cuiabano. Aí já está demais. Gente, Deus quer você. É a quaresma. Ele quer nos curar da cegueira. Sabe qual é a coisa mais maravilhosa que Deus faz em nossas vidas? Nos contrariar, nos incomodar, entregar o que nós não queremos dar. Creia. Não, mas eu creio até aqui, daqui para frente incomoda demais. Aí é fanatismo. Mas a Igreja Católica não fica inventando regra. Se tem uma coisa que nós fazemos, gente, é seguir simplesmente a moral católica de 2000 anos. Não estamos inventando nada que já não tenha sido vivido pelos santos, que eram mais santos, mais bondosos, mais sábios, mais amorosos, menos egoístas do que nós. Você quer seguir quem? Só que o mundo moderno parece que está mais disposto a ouvir o ateu Nietzsche, está mais disposto a ouvir os ateus como Marx, Sartre. O mundo moderno está mais disposto a ouvir ateus e assassinos genocidas como Hitler, como Stalin, como Mao Tse-tung. O mundo moderno está... Esses são as pessoas que nós queremos seguir. Sabe por quê? Porque eles não nos incomodam, eles incomodam os outros. Os totalitarismos são a forma de impor a vontade de um grupo sobre o resto do grupo, o resto das pessoas. Então eu entro no grupo, eu entro entre os escolhidos, que está em cima da carne seca, e pronto, minha vontade. Mas você está oprimindo. O seu Mao Tse-tung, o senhor matou 70 milhões de pessoas em tempo de paz, você matou 70 milhões de chineses, seus compatriotas em tempo de paz. O senhor não vê que o senhor é um genocida? Não, genocida é quem eu quero que seja genocida. Genocida é você, católico, com suas ideias, que querem impedir que as mulheres cometam aborto e por isso mata milhares de mulheres. Você que é genocida. Todo mundo vê, todo mundo que é honesto, vê a trapaça. E a trapaça é aquela do Nietzsche.
se eu vou aceitar o que diz o Deus dos católicos, como é que eu iria suportar não ser Deus e fazer minha vontade? Eu quero o direito de abortar. Eu quero. Eu decretei que eu tenho esse direito. Eu tenho o direito de matar o inocente. Já se alguém, em legítima e proporcionada defesa, matar o injusto agressor, não, isso é armamentismo. Um inocente desarmado no ventre da mãe, eu posso matar porque é um direito. O injusto agressor, que eu tento impedir que faça violência contra a minha família, impeço uma vez, não adianta, 2 vezes não adianta, 3 vezes não adianta. Se pela 3ª vez, numa fatalidade acontecer do sujeito morrer, está vendo aí o armamentismo? Ou então, violência policial. Veja, eu não estou dizendo que não tem violência policial, tem. Mas eu quero que vocês entendam como as leis de Deus que incomodam, a gente cria todo tipo de desculpa para não obedecer. Já as leis de Deus que não incomodam, ou então as minhas leis para fazer os meus caprichos. Meus irmãos, existe uma cegueira. A cegueira dos fariseus é a cegueira de Deus, Criador do céu e da terra, fazendo milagres, dando sinais da sua autoridade, pedindo que eles mudem de vida. Eles fazem um tipo de trapaça para não ter que ouvir Jesus. Isto está aqui sentado nos bancos da igreja. Isto talvez esteja aqui segurando o microfone, se eu não mudar de vida. Eu estou pregando o evangelho para nós, não estou mandando recado para ninguém. Para quem será que o padre está falando? É com você. Eu acho que o padre está mandando recado para alguém. Não estou mandando recado, estou falando com você. Cegueira de gente que se acha católico. Cegueira de gente com calo no joelho. Cegueira. Vamos seguir o que o Senhor nos pede. Existe Deus, é Jesus. E São José é o exemplo luminoso que nós temos diante dos olhos. São José não teve medo de virar a sua vida de cabeça para baixo, para fazer a vontade de Deus. O que Deus pediu para São José era tudo que ele não queria entregar, mas entregou. Por exemplo, São José poderia dizer assim: Deus, eu faço tudo o que vós quiserdes, mas me explica primeiro. Deus disse: não, você vai fazer sem eu explicar, vai ficar no escuro. E São José ficou lá, sem saber, na fé, na escuridão da fé, vivendo na escuridão da fé, até que quando Deus viu a fidelidade dele, que ele era um homem justo, enviou um anjo no sonho e disse: José, gostei da sua fidelidade, parabéns, você não se revoltou, você não desobedeceu, você foi justo no meio das trevas da fé. Então, vou explicar para você o que está acontecendo. Maria ficou grávida do Espírito Santo, ela é a mãe de Deus, e você não tenha medo de se aproximar da mãe de Deus, e nem do Deus Santíssimo que está no ventre dela,
receba ela em casa, porque você vai ser o guardião desses 2 tesouros. Eu? É você. Mas Senhor, eu não sou digno. Tudo bem, mas eu escolhi você. E São José obedeceu. Deus é Deus. Se você não entende ainda os dogmas da igreja, se você não entende ainda as leis que a igreja há 2000 anos ensina, obedeça primeiro. As coisas vão ficar mais claras. Se você continuar desobedecendo, você vai, como os fariseus, começar a criar recursos mentais para não obedecer. Termino com uma anedota da vida do santo curador São João Maria Vianney. Havia um homem agnóstico. Agnóstico quer dizer o seguinte: ele não é ateu e ele não crê. Ele só acha que não dá para crer em Deus porque ele não tem provas suficientes. Então ele era cheio de dúvidas. E ele ouviu falar que lá em Ars, na diocese de Lyon, tinha um padre muito santo e muito sábio, que Deus falava com ele. Então eu vou lá falar com esse padre João Maria Vianney. Chegou lá no confessionário e disse: Padre João, eu quero me tirar umas dúvidas com o senhor. Ele disse: se ajoelhe e confesse. Não, mas eu não creio. Se ajoelhe e confesse. Não, mas veja, é que eu tenho dúvidas ainda sobre os sacramentos, sobre a existência de Deus, sobre Jesus. Se ajoelhe e confesse. O homem se ajoelhou. Primeiro ato de obediência. São João Maria Vianney começou a fazer as perguntas das coisas que ele tinha feito, e ele foi vendo os pecados dele, tudo que ele precisava mudar de vida. No fim da confissão, São João Maria Vianney: você está arrependido desses pecados? Estou. Quer receber o perdão de Deus? Quero. E deu absolvição. Quando ele se levantou, São João Maria Vianney perguntou: e aí, quais são suas dúvidas? Ele disse: nenhuma. Porque às vezes, não é uma regra universal, mas às vezes o que falta para uma pessoa crer é a coragem de obedecer. A pessoa não tem coragem de mudar de vida. Os fariseus sabem que se eles admitirem que Jesus é Deus, vai ter que mudar de vida. São José sabe que se ele admitir que Nossa Senhora é mãe de Deus e que o filho que está dentro da barriga dela é filho de Deus, ele vai ter que mudar a vida dele. Olha que reação diferente. São José acolheu. Os fariseus espernearam e mataram Jesus. Quem você é? Qual dos dois? Você irá obedecer e crer? Ou espernear e se voltar contra Deus?